Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como educar a sua mediunidade. Porque o médium educado, ele trabalha aonde ele desejar, aonde ele tiver condições de trabalhar, assim como eu trabalho aqui no meu ambiente. Isso não importa. O que importa é o equilíbrio mediúnico, o conhecimento que você tem sobre a doutrina espírita e como lidar com os impulsos mediúnicos. Nós temos uma playlist aí no nosso canal, que eu venho gravando já há muito tempo. Quem me conhece sabe que eu adoro estudar, né? Eu gosto muito de estudar. E também gosto de incentivar as pessoas, né? Então, por esse motivo, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Revista Espírita. Você que ainda não conhece essa revista, né? É uma revista, inclusive aí na internet tem ela liberada para download. Você pode tirar um tempinho para ir lendo devagar, né? Então, você vai lendo devagar alguns itens, né? Tem muitos depoimentos, são as experiências que Kardec fazia. Então, aqui ele conta muitas experiências bem interessantes para você que está começando, para você que está trabalhando, para você que está descobrindo e para você que já é médium, né? Que já tem muita experiência também. Então, sempre é bom a gente retornar um pouquinho e começar a estudar. E aqui eu vou falar um pouco sobre a psicografia segundo a Revista Espírita, né? Eu vou ler aqui um pouco desse material que eu tirei, que já faz algum tempo que eu venho estudando sobre esses fenômenos da Revista Espírita e trouxe para partilhar com vocês, tá? Psicografia segundo a Revista Espírita. Isso tá lá, tem uma obra chamada Complexidade da Prática Mediúnica, eu até tenho ela aqui na minha biblioteca. Num outro momento eu tiro para mostrar para vocês, né? Que de repente também vocês podem comprar onde vocês estiverem, pode estar adquirindo aí na internet. E eu vou estar também deixando aqui na descrição do vídeo, né? Alguns livros que eu leio, e você pode clicar lá no link e já pedir, né? Já adquirir aquele livro, que muitas vezes você estava aguardando essa oportunidade, sem saber que livro ler aí no início desse ano. Então, eu estou aqui também trazendo dicas de leitura. Mas hoje a dica, né, é sobre esse vídeo falando sobre como educar a sua mediunidade de forma adequada. De forma adequada para trabalhar com equilíbrio, né? A psicografia segundo a Revista Espírita. Para se comunicarem pela escrita, os espíritos empregam como intermediários certas pessoas dotadas da faculdade de escrever sobre a influência da força oculta que as dirige e que obedecem a um poder evidentemente fora do seu controle. Então, veja bem, são pessoas dotadas da mediunidade de psicografia que, por meio desses impulsos mediúnicos, né, recebem sua sintonia, o espírito comunicante que impulsiona a essa vontade de escrever, de pintar, de desenhar e de transmitir recados, mensagens, escrever cartas, ditada pelo espírito comunicante. Continuando, ele diz: já que não podem parar nem prosseguir à vontade e, no mais das vezes, não têm consciência do que escrevem. Veja bem o que ele diz. É um poder, evidentemente, fora do seu controle, porque eu não escrevo o que eu desejo. Eu escrevo aquilo que é enviado de lá para cá. Porque no momento que eu estou escrevendo, algo que é transmitido de lá para cá, naquele momento, meu pensamento está ligado ao pensamento do espírito comunicante e tudo que eu pensar racionalmente aqui, encarnada, vai ser separado daquilo que eu vou escrever, tá? Sua mão é agitada por um momento involuntário, quase febril. Então, eu vou falar para vocês aqui como é que fica mais ou menos. Vou pegar aqui uma caneta para marcar aqui onde eu parei. Então, o que que acontece?
No momento que eu pego uma caneta para escrever, né? Peguei essa caneta para escrever. A minha mão, eu já não vou mais sentir ela da forma que eu estou escrevendo agora que eu peguei na caneta, né? Eu vou segurar a caneta, mas a minha mão é como se ela expandisse com uma energia um pouco diferente. Lembra quando o nosso pé, você fica sentado, né? Sentado, aliás, por muito tempo ali numa cadeira, e o seu pé fica adormecido. Você toca nele e você não sente que você está tocando, né? Você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o meu pé? Da mesma maneira com a sua mão. A sua mão vai ser conduzida por aquela energia que o espírito comunicante deseja escrever através da mediunidade de psicografia. Lembrando que para isso o médium tem que possuir a mediunidade de efeitos físicos, porque ele mesmo vai produzir as energias suficientes, ou seja, o ectoplasma, para fazer com que aquele momento se concretize por meio da materialização das vozes dos céus, por meio da psicografia escrevendo. Então, nesse momento, você vai dizer, nossa, Nancy, é tudo isso? Sim, por isso temos que estudar bastante. E a revista Espírita, que como eu venho falando para vocês, tem muitas experiências aqui contadas por Allan Kardec, né? Lá na Sociedade Parisiense, onde eles faziam os experimentos com muitos médios, né? Tinham médios que chegavam lá, ficavam horas e horas no estado alterado da consciência, né? Às vezes até inconsciente, para que o fenômeno acontecesse, né? O mais fidedigno possível, para que não houvesse nenhuma interferência, nenhuma infiltração, para que ele pudesse descrever aquele fenômeno e mais tarde ser publicado aqui na revista. Então, tudo isso faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso estudo. Então, o médium, por isso, ele não pode deixar de estudar. Ah, Nancy, eu já sei, já estudei, já fui numa casa espírita, já eduquei a mediunidade, já estou trabalhando num grupo mediúnico, não preciso mais estudar. Precisa sim. A gente precisa, quanto mais esclarecimento, melhor. Quanto mais conhecimento, melhor. Por quê? Eu, quando comecei na casa espírita, quando eu comecei a educar a minha mediunidade, né? Então eu cheguei numa sala onde tinham muitas pessoas, né? Tinha um número limitado, digamos assim, entre 12 e 14 pessoas. Metade daquelas pessoas fazem parte de um grupo base. Aquele grupo base vai receber os novatos que chegam para que dali por diante ele possa educar a sua mediunidade, caso ele seja portador de alguma mediunidade ostensiva. No meu caso, eu até já falei em outro vídeo que ao sentar na mesa, eu já escrevi no mesmo dia. Por quê? Porque eu já escrevia em casa, eu já tinha esses impulsos, já sentia em casa esses impulsos desses dons, né? Então, nesse momento, eu quero que você observe bastante. No momento que eu estou transmitindo aqui para você esse trabalho, né, que a gente vem fazendo aí de educação mediúnica, incentiva as pessoas a estudarem, a lerem bastante, a entender um pouco mais sobre os fenômenos, sobre as muitas perguntas que muitas vezes ficam sem respostas, né? Porque tem pessoas que não têm condições de responder naquele momento para você, porque afinal de contas, tem perguntas que você ainda não está preparada para ouvir a resposta. Então, por isso, muitas vezes a gente caminha e no momento que você está mais madura, mais experiente, você vai encontrar uma pessoa que esclareça para você. No meu caso, foi a equipe espiritual que esclareceu por meio da psicografia, porque eu fazia perguntas e eles me respondiam. Depois eu lia nos livros e constatava que aquela pergunta estava coerente de acordo com aquilo que eu havia estudado. Então, continuando aqui a leitura, ele diz: sua mão não é agitada por um momento involuntário. Aliás, sua mão é agitada por um momento involuntário, quase febril. Isso que eu acabei de falar com vocês, né? Tomar um lápis, malgrado seu, e o deixam do mesmo modo. Nem a vontade, nem o desejo podem fazê-la prosseguir, caso não o deva fazer. Então, nesse momento, ele está falando aqui sobre a psicografia direta. Mas eu vou dar um exemplo da psicografia mecânica, que é a que eu sou portadora, né, sem nenhuma vaidade. O que acontece? Quando você senta naquele local para escrever,
Digamos que você está ali preparada, já fez a sua prece, já preparou o ambiente. E aquele ambiente preparado, você, logo que você sentar naquela poltrona, digamos assim, ou na mesa onde você vai escrever, primeiro você faz uma prece, você convida os mensageiros de Deus, você convida seu mentor espiritual, coloca lápis e papel na mesa, e quando você pegar no lápis ou na caneta, né, tá aqui, você já vai sentir um impulso, algo involuntário, como ele diz aqui. Imediatamente a sua mão começa a ficar febril. E dali em diante, quem vai conduzir a sua mão é o espírito comunicante com aquela energia produzida por você, chamada de ectoplasma. Então, nesse momento, você vai começar a escrever algo que não vem do seu arquivo mental, não é seu. É algo que vai fluir naturalmente, muito rápido. Você vai escrever, você não vai ter tempo nem de pensar, nem de formar uma frase. Por isso que a maioria das psicografias, né, depois de psicografada, a gente tem que fazer a pontuação, fazer uma revisão dela ali para saber se está certinho. A gente não vai mudar nada, a gente não vai mudar o formato da leitura. Não, a gente vai corrigir, né? A gente vai corrigir os erros, a gente vai corrigir a ortografia, vai fazer a pontuação, entendeu? A gente precisa fazer isso, né? Porque, afinal de contas, no momento que você está ali escrevendo tudo muito rápido, você não tem tempo de parar para fazer a pontuação. Porque, às vezes, por que a psicografia, ela tem um espaço maior entre os parágrafos, né? Por quê? Porque ali, naquele momento, o espírito escreveu uma frase completa, um parágrafo completo. Naquele momento ele parou ali, fez a pontuação, dá um espaço maior e continua escrevendo. Quando encerra a mensagem, o próprio espírito coloca a caneta em cima da mesa ou o lápis e naquele momento a sua mão imediatamente ela volta ao normal. Isso significa que a partir daquele momento não precisa escrever mais nada. Às vezes até você quer escrever, mas não tem um conteúdo. Entendeu? Então, por isso, é importante. Aqui ele diz, a psicografia é o meio de transmissão do pensamento adotado pelo espírito, mediante o qual ele escreve usando a mão do médium. Então, nós estamos aqui hoje tirando dúvidas sobre a educação da mediunidade, né, sobre a psicografia, principalmente os médiuns que já são psicógrafos e que fizeram a sua formação numa casa espírita, mas que não psicografa, ou às vezes deixou aquele grupo, deixou aquela casa, e num grupo que você está hoje fazendo um trabalho voluntário, fazendo atendimento fraterno, participando, né, de outros trabalhos na casa, mas não psicografa. Não tem problema nenhum. Caso você queira retornar à psicografia, basta você se preparar, conversar com seu mentor espiritual, estudar sobre a psicografia. Onde você tiver dúvida, busque, peça a ele um livro, uma obra que você possa ler, que você possa ter credibilidade naquilo que você está fazendo. Não colocar na mão do outro, né, a validação do seu trabalho. Porque julgamentos a gente sempre vai ter. Muitas pessoas não acreditam no que acontece. Então, isso é importante você estudar, porque você estudando, você tem certeza daquilo que você está fazendo, que não é algo inadequado. Você está trabalhando, exercitando adequadamente, certo? Continuando, ele diz, à época da codificação da doutrina, ainda se praticava a escrita psíquica, ou seja, algo inconsciente, digamos assim, com o auxílio de cesta, peão, cesta de bico e prancheta, sendo essa forma denominada psicografia indireta em contraposição à psicografia direta. Gente, naquela época, tudo tinha que acontecer, né, daquela maneira para que viesse ser colocado nos livros, para que a gente entendesse como começou a psicografia, né? Por isso é importante o estudo. Aí alguém diz, Nancy, mas como é que esse pessoal escrevia por meio de uma prancheta? Né? Como é que essa mensagem aparecia dentro de uma gaveta, tudo escrita? Gente,
Tudo isso era energia, porque no fenômeno de materialização e de transporte, né, a própria espiritualidade usando a energia vital do médium, com o ectoplasma que é, é, transmitido naquele momento, né, que ele, naquele momento, produz, né, como médium de efeito físico, médium de transporte, né? Se você ler na literatura mais antiga, você vai ver. Os espíritos transportavam flores, né, transportavam muitos objetos. Até hoje tem, pelo Brasil, muitas pessoas que trabalham com a mediunidade de transporte. Né? Então, o que eles faziam? Transportava, né, aquela escrita lá para dentro daquela gaveta para que as pessoas pudessem, né, acreditar que era possível. Continuando, ele diz: Kardec apresenta 3 variedades bem distintas quanto ao seu grau de consciência no momento da escrita. Médium mecânico. O espírito atua diretamente sobre a mão do médium, impulsionando-a. O que caracteriza esse gênero de mediunidade é a inconsciência absoluta do médium sobre o que está escrevendo. O movimento da mão independe da vontade. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, no momento que você sentou ali na mesa, se a sua mediunidade for mecânica, pode estar o barulho que for, pode estar a maior confusão do mundo, você vai escrever aquilo que o espírito está ditando. E aí alguém diz, nossa, como é que alguém pode trabalhar num lugar barulhento, num lugar, né, e tal? Mas por quê? Porque o médium é educado, evangelizado, ele tem consciência do que está fazendo, entendeu? E a mediunidade, como eles falam que é escrita direta, né, o médium mecânico, é a mesma coisa. Muitos médios ainda colocam, né, a mão aqui para que ele possa escrever, e as pessoas muitas vezes até para validação daquilo ali. Mas não precisa. Quem fez isso muitos anos, desde que começou a psicografia, foi Chico Xavier, né? Entendeu? Então, não precisa nem muitas vezes fechar o olho, né? Não precisa colocar a mão aqui para não ver o que está sendo escrito para poder ser validado. Não tem problema nenhum. Porque quem vai validar aquilo que foi escrito é o coração de quem recebe. Eu costumo sempre falar para as pessoas que eu escrevo carta, né? Quando eu escrevo alguma carta, quando vem de lá para cá. Eu, Nancy, escrevo. Mas quem vai validar é o seu coração. É o coração de quem recebe. Porque no momento que você está lendo ali, né, é algo que não estava na minha sintonia, algo que eu não lhe conhecia, né? É uma pessoa que eu não conheço, é uma pessoa que não frequenta o meu círculo de amizade. As pessoas que eu conheço estão nas redes sociais, eu não converso com elas, né? Porém, elas me seguem, curtem as minhas postagens, né? Postam mensagens, né, de gratidão, mensagens de fortalecimento. Então, tudo isso é importante você lembrar que a psicografia mecânica, ela não precisa de nome, ela não precisa de nada. Mas como o meu trabalho acontece de forma online, eu preciso do nome das pessoas para poder encontrá-las para enviar as cartas, né? Então, tudo isso faz diferença. Agora, no momento que você está fazendo um evento presencial, às vezes nem precisa, né? Por que eu muitas vezes pego o nome ali, converso com a pessoa? Porque o meu trabalho é online, eu preciso da validação da pessoa, da autorização, para que eu possa ler o nome dela aqui no ar, para que eu possa publicar aqui um trechinho da carta, colocar o nome daquela pessoa. Então, tudo isso a gente tem que resguardar. O médium, ele tem que saber lidar com todas essas dificuldades. Então, esse foi o primeiro vídeo, né, falando sobre a educação da mediunidade, né, como educar a mediunidade corretamente. Aos poucos, a gente vai gravando os vídeos e eu gostaria que você assistisse e deixasse uma mensagem, né, se esse vídeo te ajudou, o que você gostaria de saber sobre a educação mediúnica, aqui no nosso canal. Deixe a sua mensagem e nos conta, né, o que melhorou na sua vida após assistir os nossos vídeos, assistir as nossas lives, ler as nossas cartas, né, que estão aí os trechos dela nas nossas redes sociais, ouvir a leitura das nossas cartas, que é um aprendizado infinito ditado pelos espíritos. Obrigado por nos seguir, obrigado por nos assistir, obrigada por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.